Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez nesta live. Eu sou Silvana Flora, sou enfermeira, sou especialista em ciências do envelhecimento e estamos aqui para compartilhar conhecimentos sobre a competência profissional, prestando uma assistência e a qualidade de saúde para os idosos. E fizemos várias lives aí a semana passada, e dentre dos temas, né, que abordamos foi a importância da capacitação da profissionalização, principalmente para este período aí, né, de cuidado a pessoas idosas na longevidade. Falamos também o quanto é importante de adquirir o que era autoconfiança para desenvolver esse trabalho com sucesso, né, com uma profundidade melhor. E não poderíamos também deixar de falar da oportunidade, porque a oportunidade ela acontece e por meio dessa oportunidade nós obtemos o sucesso e por meio deste sucesso nós precisamos ter o apoio dos nossos clientes. Lembrando que a longevidade ela é um mercado de trabalho onde está muito crescente, né? A demanda de idosos está tendo uma longevidade aí bastante relevante, e com isso, né, nasce esse projeto de buscarmos aí a melhor capacitação profissional para você prestar para o paciente, né, o idoso. Levando em consideração que o idoso ele precisa de uma atenção especial aí no seu atendimento, né? Então, hoje, nós vamos discutir, né, desenvolver o tema de como que você vai conseguir abordar esses seus clientes, né, mantendo a excelência na qualidade do atendimento e possibilitando, assim, uma melhoria na sua renda, ou seja, ter uma melhor oportunidade de ter uma renda aí que possa suprir mais do que as suas necessidades. É sabido também que esse processo, né, desse cuidar do idoso, ele tem vários locais que você pode prestar essa assistência. Portanto, pode ser numa rede hospitalar, pode ser numa rede clínica e também poderá se desenvolver num home care. O home care é onde nós atendemos a domicílio. Levando em consideração que o idoso ele apresenta alguns pontos que precisam ter mais atenção na sua assistência, né, de saúde, e também reconhecendo que a sua capacitação, que a sua profissionalização e a sua competência, ela tem que ser bem fidedigna, né, com uma boa confiança, uma boa credibilidade. E também eu pergunto para você, muitas vezes, o que procede no nosso estilo de vida, no nosso ciclo de vida, né? A relação de muitos cuidadores, eu digo assim, que nem fizeram um curso de cuidador aí, acaba prestando cuidados para os idosos. Então, o idoso, né, que nós falamos aí dessa questão de você prestar essas assistências para as pessoas da melhor idade, né? Que quando nós falamos desse processo do envelhecimento, às vezes é meio depressivo, né? Você falar assim, envelhecimento é tudo um declínio na nossa vida, acaba tendo alguns desenvolvimentos que a gente acaba buscando aí algum significado que pode remeter tristeza. Oi, Ideia, tudo bem? Seja bem-vinda conosco aqui. E isso é super importante entendermos e como adaptar-se a esse novo caminho profissional e como estar preparado para este momento, né? Então, aí, quando nós falamos da excelência, o que vem ser a excelência, né? Então, a excelência, ela traz, né, quando nós falamos assim, não só no tratamento, mas também em tudo que nós vamos fazer, nós temos que prestar qualquer atividade, ou mesmo qualquer cuidado que você se propõe a fazer,
você tem que ter essa excelência, porque ela é a maneira correta de você realizar uma assistência correta aí. Olá, Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. De você poder assistir esse idoso, né, da melhor competência possível. Então, essa palavra de excelência, quando eu penso em excelência, eu já estou me referindo onde? Na qualidade. Então, não tem como eu prestar um serviço, seja para a sua empresa, né? Você é funcionário da sua empresa, ou mesmo você é o líder da sua equipe, ou você é um empreendedor e você próprio, né, por si apresenta e tem o seu próprio negócio. Então, o nosso cliente, ele busca sempre essa excelência, essa qualidade do profissional. Quando nós atendemos e prestamos um serviço, esse serviço, ele não pode, por muitas vezes, ser confundido por apenas uma questão de eu ser educado, né? Eu estar ali com um processo de que eu sendo educado, eu sendo só cortês, isso é muito importante. Mas se você não tiver a sua excelência, você não consegue desenvolver o seu trabalho. É importante também você adquirir dentro desse processo aí, né, uma postura de honestidade, porque quando você busca procurar um serviço, você vai buscar por quê? Por uma referência e muitas vezes uma contra-referência ali. Então, existe uma retroalimentação que você busca esse serviço e se consegue atingir o sucesso, porque o que nós esperamos é atingir um sucesso e um sucesso aí que possa trazer para o nosso ciclo de vida muitas vitórias, né? Não pode ser confundido também com uma questão de suporte. Você, além de você estar com o seu cliente, você vai trazer o seu trabalho, oferecer o seu trabalho, oferecer o seu produto, e oferecendo esse produto, você vai ter que ter também a questão de trazer a eficiência e entender o seu público-alvo. Então, quando eu falo do público-alvo, né, que neste canal da Melhor Idade estamos aqui para discutir sobre o envelhecimento, muitas pessoas não têm aptidão para cuidar do idoso, mas às vezes trabalha e por N motivos perde o seu emprego, então é o meio de você aumentar aí a sua renda, se qualificar e poder também prestar essa assistência para essa população. Quando eu fui me atentar a estar, né, prestando essa assistência para os idosos, primeiro eu tive que entrar em contato com essa população. Então, meu percurso profissional, ele trouxe, né, esse caminho, e eu falo que eu sou muito feliz por estar ali, nesse aspecto, e poder entender o quanto é importante, não só eu visar a questão financeira, mas o quanto é gratificante entender esse processo e como agir, né, dentro desse contexto. Oi, Má, tudo bem? Olha o Irurá, tudo bem, Irurá? O Irurá faz muito tempo que eu não o vejo, é meu cliente, seja bem-vindo aqui. O Jorge mandou uma mensagem aqui para nós, né? Parabéns pela iniciativa da temática, porque essa temática ela conversa com todos os profissionais da área da saúde aí, ou mesmo todos os profissionais que buscam aí ter um melhor atendimento. Oi, Dai, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu tenho que pensar, né? Como nós falamos nas lives anteriores, lembra que eu falei que tem que ter um objetivo, uma meta. Por muitas vezes nós temos que buscar esse objetivo para poder estar realizando os nossos sonhos, né? Então, é melhor, né? Você ser um especialista com bastante qualidade dentro do processo, né? Hoje,
eu compartilho com vocês que eu comprei uma máquina de ozonioterapia, faz tratamento em feridas, e eu fui até Campinas, né, que a minha aluna já adquiriu o produto, e eu fui com ela lá compartilhar os conhecimentos. Então, olha como é legal. Um dia eu dei aula para ela, e hoje ela comprou um equipamento que eu também comprei, e acabei aprendendo coisas com ela também. Então, é importante nós olharmos nesse nosso network e entender que eu posso um dia estar ensinando e também as pessoas que eu contribuir poderá também me ensinar, né? Como estar trabalhando na área da saúde. Olá, Má, tudo bem? A Maria também, Maria Morinha, entrou aqui também, seja bem-vinda. E aí sempre nós vamos estar aqui com essa questão de perceber o que é essa excelência. É fato de quando eu entendo, né? Boa noite, Cá. Quando eu entendo que eu quero levar. Oi, Ivan, boa noite. Levar essa excelência e entender esse processo, tudo o que eu prestar de diferente, né? Ou seja, não ter um bom atendimento, não ter uma qualificação, não entender o processo, eu tenho que entender o meu processo ali para eu poder prestar um serviço com qualidade. É que nem nós, quando você vai procurar qualquer serviço, seja ele onde for, você vai buscar o quê? Esta qualidade. Quando não se trata desta qualidade, você não busca mais aquele serviço. Então, às vezes, o local pode ser até bom, mas você acaba abandonando porque você não atingiu, né, o seu objetivo, você não foi vista. Então, isso é muito legal. Lembra de uma live que eu falei que era importante que que os nossos clientes, né, passam a ser os nossos fãs, porque com isso ele vai fazer a indicação, né, uma indicação que ela vai ser de boca a boca, que é a melhor referência também que eu tenho, além das mídias sociais, mas eu consigo entender esse processo. Então, eu tenho que trazer, entender qual é o perfil do meu cliente. Isso é super importante. Quando eu entendo qual é o seu perfil, eu consigo entender. Eu estou me enquadrando nessa questão de prestar uma boa assistência. O Irurá está escrevendo aqui que ele é meu fã, né? Então, muito obrigada, Irurá. O Irurá é meu cliente na podologia. E ele, por muitas vezes, quando eu prestava atendimento para ele referia muita dor. E aí eu falei numa live de como você, né, trazer essa autoconfiança do paciente e fazer que ele também leve adiante o tratamento. E o Irurá, ele acreditou no meu trabalho, ele acreditou na assistência que eu prestei para ele, e hoje ele está aqui, ó, participando dessa live. Muito obrigada. Então, tudo isso é importante nós termos o olhar, porque nós falamos muito sobre a oportunidade. A oportunidade, ela está sempre ao nosso lado. Basta você olhar, basta você acreditar e basta você identificar. Então, isso é super importante. Quando eu identifico essa oportunidade, eu consigo entender qual é o meu processo. Também o que é importante para desenvolvermos todo esse trabalho com qualidade, né? Com uma excelência aí, possibilitando também por quê? Quando eu sou visto, eu consigo mostrar, né? E com a minha assistência dos meus próprios clientes, eles conseguem me indicar e eu tenho um resultado, um feedback positivo dos atendimentos que eu realizo, dos tratamentos que eu realizo, e com isso eu consigo trazer, que nem eu falei para vocês, melhorar a possibilidade de ter uma renda maior aí dentro do mercado de trabalho. Olá, Maria Cavalcante, boa noite, seja bem-vinda. E também eu tenho que compreender quais são as expectativas do meu cliente. Quando eu falo quais são as expectativas do meu cliente, eu tenho que estar atento na relação de se eu trouxe com clareza
o que vai acontecer com ele, né, dentro de um tratamento, ou se dentro desse tratamento eu vou atingir o sucesso, mas o sucesso por muitas vezes não depende só do meu trabalho. Olá, Nayara! Nayara, seja bem-vinda! Tudo bem, Naná? O Irurá disse aqui que a unha dele foi curada graças às minhas mãos. Tem alguns clientes que referem isso mesmo. Eles falam que as minhas mãos são mãos de anjo, mãos de fada, que são muito leves. Por quê? Olha como é legal você praticar, né, a empatia também com os clientes, porque quando o cliente chega para mim, eu trato geralmente os meus pacientes, eles referem o quê? Dor. Então, quando eles me procuram, eles estão com dor. Em primeiro momento, eu quero sanar essa dor dele, que é o mais importante. E quando eu não trato os meus pacientes na podologia, o que se refere a mais dor, eu vou tratar os pacientes, né, em relação aos cuidados das feridas, né, as lesões de pele, eu vou trabalhar com um fator super diferente. Nesse fator eu tenho dor, e nesse fator também que eu vou prestar a minha assistência, eu tenho uma questão de que por muitas vezes a ferida faz parte do corpo da pessoa, principalmente a pessoa idosa. Que nós falamos na live, né, na última live que nós tivemos, que, oi Dai, tudo bem? Que como que eu atinjo, né, a confiança do meu do familiar para que o paciente tenha, o paciente idoso tenha uma boa evolução no tratamento. Como que eu trago essa confiança para ele? Eu só vou trazer essa confiança quando eu mostrar para ele que eu entendo do assunto, que eu consigo desenvolver esse processo e que também eu estou ali com ele. Hoje eu fui atender uma senhora idosa de 70 anos e quando eu cheguei lá, eu percebi, eu fui em home care, serviço home care, e eu percebi que ela já estava ansiosa, que ela já estava preocupada. E quando eu entrei, ela se apresentou para mim, tudo, eu já atendo a filha dela. E quando eu falei para ela, ela falou assim: os meus pés doem demais, e eu tenho medo. Aí eu procurei o melhor local para ela ficar, né, se posicionar. Ela tem artrose, então ela tem todas as articulações ali, né, comprometidas. Então, eu pensei no melhor lugar para que eu pudesse atendê-la para trazer um conforto tanto para ela quanto para mim. Oi, Gé, tudo bem? A Maria Angélica também está aqui, seja bem-vinda, Gé. É um prazer estar com vocês. Que vocês possam compartilhar, né, esta minha live de hoje. Não se esqueçam que sexta-feira, sexta não, sábado, né? Eu falei para vocês que eu tenho uma meta. Então, até o final do mês, eu tenho que ter 100 seguidores no meu canal do YouTube. Então, vocês, por favor, compartilhem aí o meu vídeo, se inscrevam no meu canal para que vocês possam lá ser possam ser os meus seguidores e também fazer parte aí desse projeto tão lindo que está nascendo. Muito obrigada. E aí, atendendo, eu achei melhor atendê-la, né, ela deitada na cama dela, e eu comecei a conversar com ela. E ela só me falava de medo, medo, medo. Aí eu falei assim para ela: o que a senhora mais gosta de fazer? E a filha dela estava lá: oi, Cá, tudo bem? E a filha dela estava lá. Ela falou assim para mim: não, eu não tenho medo assim de nada, mas eu choro bastante. Aí eu falei assim para ela: por que você chora bastante? Porque eu trago recordações desde quando eu era pequena, né? Tudo que eu passei. Ela teve 7 filhos. E ali eu fui atendendo. E eu fui, né? Ela foi contando a história dela. E eu fui realizando o meu procedimento. Aí a filha dela falou assim. Aí eu fiz todo o tratamento nos membros inferiores dela, tudo. Aí ela falou assim. Aí eu falei: eu já terminei. Doeu alguma coisa? Ela falou: não, não doeu. Aí a filha dela falou: mãe, eu não falei que ela é muito boa no que ela faz e que ela trata a gente e não dói? Por quê? Eu mudei
Naquele momento eu percebi que ela estava ansiosa, que ela estava com medo, e eu mudei essa conexão dela do foco para a dor dela. E aí eu falei para ela, a senhora não precisa sentir dor, se a senhora tiver dor, toma um analgésico, né, para melhor, né, a dor da senhora não ficar o tempo todo persistindo. Mas aí eu conversei com ela num diálogo para ela ter o olhar para com ela. A Jé falou assim, quando você faz isso comigo, né? A Jé é uma técnica, tá vendo? Tô contando aqui meu segredinho para meus clientes. E eu faço mesmo, porque a Angélica também tem uma história que dela foi muito triste. Ela teve uma inflamação no dedo, foi retirada a unha, e nossa, ela fala assim para mim que se eu for embora para o Japão, ela vai junto comigo, não é, Jé? Ela falou que vai junto comigo, porque também tratar dos pés dela é super essencial e fundamental trazer essa confiança aí para ela também. E nós já estamos juntas aí há muitos anos, né? Isso que é importante, isso que é legal também. Quando você traz para o cliente a confiança, e hoje nós estávamos comentando exatamente isso lá na minha aluna, que, né, por si, que nem eu falei para vocês, ela se especializou, está fazendo uma pós em geriatria, porque também o caminho dela foi cuidar de feridas, a população dela é idosa, e aí ela percebeu que seria um grande investimento para ela também, para melhorar também a sua renda, prestaria um serviço diferenciado, e ela também investiu nesse processo. E hoje ela está bem sucedida. Então, isso é importante, né? Ter esse olhar, ter essa dedicação para com o atendimento, né? E você trazer a história de vida da pessoa é fundamental, porque quando nós falamos o que é empatia, é você colocar-se no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu sei o que ele está sentindo. Então, eu respeito o seu limiar, né? Se é um limiar de dor, eu respeito. Eu acabo trazendo orientações para que ele possa entender aquele processo e desenvolvê-lo da melhor forma possível, sem trazer um trauma, né? Essa é a chave correta aí também, de entendermos que a população idosa, ela já vem com muitos traumas, e aí você acaba tendo essa autoconfiança aí com ele e trazendo, né, essa segurança dentro da sua capacitação. Quando eu falo em identificar, né, essa questão de você estar aí trazendo essa excelência aí desse atendimento, é importante o quê? Eu olhar o que pode atrapalhar eu não conseguir assistir de uma maneira que tenha competência, que tenha qualidade. Então, pode ser o quê? Se eu não tiver uma agenda personalizada, se eu não tiver um conhecimento, né, de como tratar, que nem eu fui estudar, eu fui ler, eu fui entender o que é a população idosa, o que é esse meu público-alvo, como que eu devo, né, me comportar perante ele, como que eu devo entender esse processo. Então, tudo isso é importante. Quando nós não fazemos tudo isso, eu vou trazer alguns danos, né? Não ter objetivo, se um cliente vem com alguma patologia e eu não entendo o seu processo, eu acabo não assistindo corretamente, já encaminho para outro profissional, como se fosse um ping-pong, né? Agora, eu não consigo, vamos supor, ele tem alguma alteração de saúde, eu vou encaminhar ele, mas eu não prestei nenhuma orientação, eu não parei para conversar, eu não parei para entender o processo dele. Ele fala, então nem vou mais lá, porque ela só falou, olhou e não me assistiu da maneira correta, né? Então, eu tenho que sempre estar, né, desenvolvendo um diálogo com esse cliente, entender a necessidade e o que ele, né, qual que é a sua solicitação, o que ele está procurando, o que ele espera do meu serviço. Então, isso eu já tenho que entender com esse processo. Eu tenho que ter clareza, isso é muito importante. Eu tenho que abraçar a causa, né? Essa causa é minha, já aconteceu comigo. Uma paciente, ela veio até a clínica
e ela apresentava uma micose nos membros inferiores, no pé, na perna. E quando eu fui verificar os sinais vitais dela, na hora que eu fui, né, que eu me coloquei lateralizada a ela, do lado dela, eu percebi que ela tinha a micose até no couro cabeludo. E aí eu perguntei para ela, né, do que estava decorrendo. Ela varria a rua, ela morava numa rua sem saída. E ela varria a rua, sabe, ali a valeta ali e as calçadas. Então, provavelmente ela pegou um fungo decorrente de fazer isso. Aí eu falei para ela que ela deveria varrer mais com uma bota, ter todo cuidado, tal. E nesse momento eu não poderia prestar a minha assistência para ela do jeito que talvez ela esperava. Que quando ela chegou, ela falou: me indicaram e falaram que você vai resolver a minha situação. Só que naquele momento, oi Stephanie, tudo bem, gatinha? Só que naquele momento, o que aconteceu? Eu vi que era uma micose sistêmica. Então, eu já lembrei o quê? Ela tem que tomar um remédio via oral, eu tenho que trabalhar com um profissional que vai assistir primeiro essa parte para depois eu fazer o meu serviço. E aí eu, na mesma hora, eu peguei e perguntei para ela se ela tinha um convênio da clínica mesmo. Eu liguei para uma clínica de dermatologia, agendei o dermatologista para ela e falei: a senhora vai na consulta, depois tudo que ele pedir, né, para a senhora fazer exames, ou seja, um exame de coleta ali para ver que tipo de fungo que apresentava, e depois a senhora retorna para mim. Nós trabalhamos muito assim, até numa questão assistencial e até numa questão hospitalar. No hospital, eu já trabalho com uma equipe multidisciplinar. Então, eu consigo olhar e encaminhá-lo. Mas aí eu não deixei ela esperando uma resposta, mas eu tive o que? A clareza. Eu tive, né, que mostrar para ela o que estava acontecendo, que ela precisava ir para esse tratamento e depois ela retornaria para mim. Isso traz muito sucesso. Por quê? Eu mantenho um relacionamento com o meu cliente. Isso é muito importante. Quando eu mantenho o meu relacionamento com ele, eu tenho a garantia de ter um feedback de como foi oferecido aquele tratamento. Então, lembra que eu falei também que nós não trabalhamos por muitas vezes sozinhos, né? Na área da saúde, nós trabalhamos com vários profissionais. E o maior obstáculo que eu posso ter de não ter essa excelência na qualidade do atendimento é eu não conseguir ter esse feedback, não conseguir ter essa clareza. Então, eu trouxe uma perguntinha aqui para nós pensarmos, né? E discutirmos aí o quanto é importante, né? Assim, os seus clientes, eles buscam somente a qualidade no seu tratamento ou eles também buscam uma relação de confiança? E eu acabo acreditando, né, que aqui dentro dessa pergunta vem o caminho de que nós temos que entender quais são as expectativas do meu cliente, o que ele espera. Então, é isso que eu tenho que olhar, é isso que eu tenho que entender dentro desse processo aí. A Bia também entrou aqui, tudo bem, Bia? Seja bem-vinda. Então, eu falo que de todas as experiências da minha vida, da minha trajetória profissional, eu sempre me perguntava, né? Eu já fiz uma live sobre esse tema e eu vou até retomar porque é um tema super interessante. Será que eu tenho medo de prestar uma assistência errada? Como profissional, seja em qualquer área que você for prestar, essa pergunta ela vem fazer parte do nosso dia a dia. Então, eu já me fiz essa pergunta. E hoje eu vejo assim, não é uma questão que eu sou, Silvana é autoconfiante. Não, não é isso. Mas hoje eu tenho uma maturidade profissional, eu consigo entender, eu consigo observar que tipo de tratamento eu vou prestar, que propedêutica ali, né, eu vou entender ali, eu vou realizar. E aí foi onde surgiu essa capacitação. A Van escreveu que esse tipo de atitude gera muita confiança. Hoje em dia, a população é muito carente de profissionais que realmente são interessados.
e que ajudam, né, ajudar a cuidar de suas feridas e suas doenças. É verdade. Hoje, quando eu falo para vocês que o processo saúde e doença, eles andam juntos. Você pode ter uma vida saudável, mas aí você pode ter alguma patologia que ela vem de encontro aí, ela acaba tirando o equilíbrio, né, o seu equilíbrio. Eu falo assim, que nem o idoso, ele trabalha muito, quando ele tem uma sobrevida muito boa, ele fica pensando muito nessa questão aí de será que eu estou tendo, né, uma boa sobrevida? Muitos dele contam os dias, né? Hoje eu estou viva, amanhã eu não sei. Então, eles começam sempre a falar assim. E aí você acaba tendo que estar preparado para poder trabalhar com isso. Porque cuidar, você ser um cuidador de idoso, você ser um profissional de saúde aí, né, dos idosos, não requer somente você ter a sua habilidade. Muitas pessoas têm uma habilidade técnica, mas não sabem desenvolver. Então, tem o carinho, tem o amor, tem o olhar, né? Hoje, a nossa amiga aqui, a Van, ela está passando por um processo muito difícil, que a sua mãe está internada. Inclusive, também ela é minha cliente. E ela está passando por um processo. Mas eu acredito assim, ela está sendo bem assistida. E ela passa por esse processo onde, olha, presta atenção, o idoso hospitalizado, ele mexe com todos os seus familiares. Lembra da última live que eu falei, oi Sandra, que eu falei o que é ser família? Então, quando nós temos o nosso pai ou a nossa mãe e um desses, eles estão internados, né? E eles estão, ainda mais no tempo de hoje, e você não tem uma perspectiva de como será. Que nem na história da Van, acontece que ela não pode visitar a mãe dela por causa do Covid, né? O pai dela também não. E ela é o esteio da família. E ela tem que se fazer forte, sendo que ela não está totalmente forte, para poder entender o processo da mãe dela e também compreender como que ela vai amparar o pai dela e os seus irmãos. E isso tudo nós aprendemos que é um processo e que você consegue desenvolver como se fosse um escape, né? Eu converso muito com ela e falo que a maior fé que nós temos é Deus, eu acredito muito nisso, por isso que eu falo assim, eu não gosto de quando um profissional chega e fala, você tem tantos dias de vida, a probabilidade de vida é 5%, pode ser 1%, mas se Deus está ali e Ele está olhando por todos nós, e nós acreditamos que a força vem dele, esse 1% se torna 100%. E assim é o que nós buscamos para nós. Porque quando nós acreditamos, quando nós almejamos e quando nós confiamos e quando nos capacitamos de que ser um excelente profissional para prestar uma boa qualidade no seu trabalho, seja que trabalho que for, você acaba entendendo o processo. E o seu sucesso, ele vai vir. Pode demorar um pouquinho para ele chegar. Eu digo assim que não é o sucesso da fama. Que o da fama ele pode acontecer e pode acabar. Mas aquele sucesso que você faz a diferença na vida das pessoas. E eu escolhi ser essa profissional. Essa profissional que transforma, essa profissional que olha, que se capacita, que olha bastante as oportunidades, né? Que entende o processo do outro, eu consigo exercitar a minha empatia, porque por muitas vezes é um processo que nem com todo mundo é um processo fácil, porque quando nós trabalhamos com mais pessoas, nós temos que entender este processo, mas tudo isso eu falo para vocês que eu fui errando, eu fui acertando, e hoje eu construí e continuo construindo um caminho que eu tenho sucesso, já sou bem sucedida em relação à minha vida pessoal, à minha vida profissional, porque até eu falo assim,
Todos os profissionais, eles comemoram o seu dia de profissão no ano. Eu comemoro 3. Então, eu sou docente, eu sou enfermeira e eu sou podologista, né? Então, eu falo assim que quando eu olho para essa minha linha do tempo aí, eu observo tudo isso, foi o caminho que eu construí e eu sou muito feliz. E eu posso dizer para vocês que um dia eu vou falar para vocês da minha história, porque eu falo que nessa história ela tem eu não vejo ela como um caminho sofredor, mas como um caminho de evolução, de crescimento, que me trouxe aqui hoje, como essa mulher que acredita, essa mulher que executa e essa mulher que passeia, que realiza os seus sonhos, né? Então eu só traço a minha meta, vou atrás dessa meta e busco esse meu sonho, seja onde for. Mas eu acredito em mim mesmo. E não importa o que o outro vai falar, mas eu acredito que eu tenho, né, essa missão de cuidar. Principalmente quando eu falo dessa missão de cuidar de feridas, porque quando eu cuido de feridas, quando eu cuido de ferida e de dor, eu estou tratando o quê? Por muitas vezes, da dor da alma, da dor, né, da pessoa. E a mais escreveu aqui que ensina muito. Eu gosto muito de ensinar os meus alunos mesmo e eu passo para eles a realidade do que eu vivo. Porque dentro dessa realidade do que eu vivo, eu desenvolvo com eles o que realmente funcionou. Então, o caminho, quando eu construo com eles que não deu certo, eu mostro para eles, ó, vai por aqui, que aqui você vai ter sucesso. Então, hoje também a minha satisfação é de poder compartilhar com os meus estudantes, né, o caminho que eles conseguiram e a trajetória de sucesso que eles estão hoje. Eu tenho bastante alunos que já estão empregados. Eu sempre falo isso para eles. Acredite em você. Discuta com alguém somente se você tiver domínio no assunto. Não discute se você não tiver o domínio, porque aí você vai perder nessa jornada aí e não vai ter sucesso.